Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui. Hoje é quinta-feira, meio-dia e pouquinho. Acho que é meio-dia e pouquinho, né, irmãos? Estamos aqui, glória a Deus, por mais esta oportunidade de podermos estar juntos. Você que está aí desse lado, seja bem-vindo. Um bom dia para você. Amém? Nós estamos pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook e no Instagram, amém? Facebook Apostólica Rema, Instagram @Rema_20. Se você puder, por favor, compartilhar, fazer aí a divulgação, amém? E vamos juntos adorarmos o nome do Senhor, amém? Nós estamos na parte 6 desse estudo. Acho que é a 6 ou é a 7, mas às vezes eu erro a parte, amém, irmãos? Mas hoje nós vamos falar a última parte desse estudo da plenitude de culto a Deus, essa palavra rema que o Senhor nos entregou, nós queremos compartilhar novamente com você, amém? Mais uma vez eu queria pedir para você divulgar o nosso canal no YouTube, porque nós queremos fazer as nossas lives, principalmente nos cultos principais de domingo, de quinta-feira, nós queremos fazer também pelo YouTube. Então nós precisamos de no mínimo 100 inscritos, estamos quase chegando lá, e a gente só vai conseguir chegar lá com a sua ajuda, amém? Então eu queria pedir para você, se você puder nos ajudar, amém? Entre, divulgue, compartilhe, peça para as pessoas entrarem lá, amém? E se inscreverem no canal. Deus abençoe sua vida. Eu queria compartilhar essa palavra com você, em nome de Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós estamos falando nessa última parte deste estudo hoje, já falamos de tudo que era o sacrifício, o culto, as características, as qualidades do culto, né? Falamos também a respeito de não estarmos conformados com o mundo, e ontem falamos a respeito da renovação da mente. É apenas a renovação da mente que permite que eu seja capaz de experimentar. Na minha versão, essa King James que eu estou aqui, ela diz assim: para que experimenteis, mas algumas versões estão escritas assim: para que vocês sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ora, o que nós precisamos entender, e eu acho que isso talvez seja de suma importância para o nosso entendimento. Se eu me relaciono com Deus, eu preciso entender a sua vontade, amém? Porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós vamos servir a Deus é obedecer à sua vontade. Então nós dizemos que muitas vezes nós falamos que somos cristãos, né? Servimos ao Senhor, mas não entendemos a sua vontade. Então não é um relacionamento, amém? Se eu parar para pensar no fator do relacionamento em geral, né, que a gente tem interpessoal com as pessoas, seria impossível a gente ter um bom relacionamento com alguém se não entendermos as vontades, as características, né? Os requisitos que a gente fala, né? O que aquela pessoa que nós estamos nos relacionando, ela tem expectativa em relação a nós. No caso de Deus, nós começamos a nos relacionar como filho e pai. Então nós chamamos a Deus como pai, e uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, se nós estamos nos relacionando a Deus como pai, qual é a vontade do meu pai? Amém?
Quais são os desejos do que o meu pai tem para mim? Então, a gente tem às vezes até que naturalizar como relacionamento humano-pai, parece pai natural e filho natural. Nós estamos falando de um pai espiritual, Deus de todas as coisas, que nos propôs um relacionamento de pai e filho através do sangue de Jesus. Aceitamos esse sangue, reconhecemos que sem este sangue, sem a presença de Jesus, nós não poderíamos estar ligados a Ele. Começamos a servi-lo ou a seguir Jesus, ou nos colocarmos nesse relacionamento. Então, se estamos num relacionamento e Ele é Pai, nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque nós, na realidade, queremos que Deus nos entenda a nossa vontade. Eu já disse isso aqui várias vezes. Então, às vezes eu quero que Deus entenda a minha vontade. E a minha vontade, primeiro, porque Deus já sabe quais são as minhas vontades e os meus desejos. Mas a minha vontade é imperfeita, limitada, não tem conhecimento da plenitude do tempo, apenas vai trabalhar numa base de interesse pessoal, amém? E de sonhos pessoais. A vontade de Deus não tem nada a ver com a minha vontade. Então, eu não sirvo a Deus para que Ele entenda a minha vontade. Eu sirvo a Deus para que eu faça a sua vontade. Amém? Agora, engraçado que nós vamos olhar para isso e vamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não vai se tornar boa, perfeita e agradável. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Não existe como transformar a vontade de Deus em boa, perfeita e agradável. Ele não está dizendo isso para nós. O que ele está dizendo é que a vontade dele para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita. Para minha, para a sua, para fulano de tal, para fulano. A vontade de Deus é uma só. Boa, agradável e perfeita. Ora, então eu não consigo transformar a vontade de Deus para melhor? Não, porque ela já é melhor. Ela já é boa. Ela já é agradável e ela já é perfeita. Mas então por que eu não vivo uma vida, muitas vezes uma vida que eu gostaria de viver, não consigo entender os propósitos, porque eu não estou entendendo a vontade de Deus. Eu estou entendendo a minha vontade. Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e o resultado da sua vida, como nós dissemos ontem, não é bom, não é agradável, e está com uma infinidade de problemas, provavelmente eu e você não estamos vivendo a vontade de Deus, estamos vivendo a vontade de quem? A vontade da nossa própria carne, a vontade dos nossos próprios projetos. Amém? É importante dizer que quando eu entendo a vontade de Deus, isso não se resolve, nós vamos ter um resultado de uma vida perfeita. Ninguém está falando vida boa, vida perfeita e vida agradável. Nós estamos falando de vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. A minha vida continua sendo a mesma vida. Amém? A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas se animem, porque eu venci o mundo. Aí eu muitas vezes não entendemos o que Jesus está falando. No mundo, nesse mundo que nós vivemos, tudo é aflição. Nós não vamos ficar desesperados, ansiosos, mas a gente precisa entender. Você quer um exemplo? Eu já disse isso também. O que eu falo muito aqui é porque eu já falei na igreja, viu, irmãos? Você está escutando às vezes as mesmas coisas porque, assim, isso aqui é uma palavra pastoral. Então eu não estou dizendo coisa nova aqui que eu já não disse, ou que você já não escutou aqui na igreja, né? Glória a Deus por isso, mas é importante você entender isso. Não é? Eu acho que o mais importante é ter esse tipo de entendimento. Ora, se Jesus diz para mim que no mundo eu terei aflições, pare para pensar. Você quis casar, o seu desejo quis casar, tá bem? Você casou, vai começar uma aflição na sua vida. Você quer ter um carro novo? Se prepare para a aflição. Você quer ter um bebê lindo? Se prepare para aflições. Você quer uma casa nova? Se prepare para as aflições. Porque este mundo, as coisas deste mundo nos geram aflições. O quê? Não estou falando de tribulações, eu não estou falando de perturbações. Eu estou dizendo de aflições. Eu estou dizendo que você se tornará aflito por causa das preocupações. Este mundo só gera preocupação. Ué, mas
Que aflição que um casamento... Escute, você era solteiro, você se casou, agora você precisa se preocupar em cuidar da sua esposa, em agradar a sua esposa, você tem a sua responsabilidade como marido. Ela a mesma coisa. Ela era uma pessoa que tinha uma vivência individual e a partir do momento que ela casou agora mudou tudo, as aflições dela são diferentes. Você quer ter um filho, você está pedindo um filho para Deus? Então peça um filho para Deus, mas entenda que os filhos vão te gerar aflições. Porque a partir do momento que você tiver um filho, você vai se preocupar em comprar fralda, você vai ter que alimentar esse bebê, você vai ter que se preocupar com a saúde dele, o seu sono não vai ser o mesmo, você vai acordar de madrugada, vai levar ele para o hospital, ele vai ficar doente, amém? Você vai ter que orar por esse filho para que esse filho seja uma pessoa abençoada de Deus, firme na terra, você vai preocupar com graça, você vai preocupar com o futuro dele. O que é isso? Aflição. Você acabou de comprar um carro zero? Olha que coisa linda! Parabéns, Deus te abençoou, louvado seja Deus. Não se esqueça, você tem que se preocupar que o ladrão pode roubar, que pode bater, você vai pagar IPVA, você vai ter que arrumar, vai ter que ter conserto, não é assim? Você acabou de comprar uma casa, legal, você vai ter problemas com manutenção, Pô, pastor, você está falando o quê? Você está gerando... O que é isso, meu Deus? Escute, não há nada de diferente. A vida é aflição. Esta vida é aflição. Nós conquistamos as nossas coisas para termos aflições. Faz parte da nossa vida. São aflições boas. São aflições que fazem parte da responsabilidade para formar o nosso caráter como cristão. Agora, a grande questão toda não é nas aflições, porque Jesus também não disse assim, olha, tem de bom ânimo, eu venci as aflições. Escute, as aflições fazem parte da sua vida. Jesus disse assim, ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu e você, nós vamos ter que lutar sempre para vencermos o mundo, porque as aflições nos querem prender ao mundo. Parece que eu estou estendendo o que eu falei ontem, né? A segunda parte do que eu falei ontem, mas não vos conformeis com o mundo. E as aflições deste século querem te prender neste mundo. Se o teu casamento, as aflições do relacionamento do teu casamento, ao invés de te levar para o altar de Deus, te levar para as coisas deste mundo, então o mundo venceu. O segredo não é vencer as aflições. O segredo é vencer o mundo, passando pelas aflições. Amém? Entendendo que as aflições pertencem a este mundo. As aflições pertencem a este mundo. Então, por que as aflições existem nesse mundo? Para que eu não sinta prazer de viver eternamente nele. Para que este mundo não me prenda e para que este mundo não me coloque correntes, para que eu me perca nele, porque as aflições você vai sempre viver recebendo bênçãos de Deus e recebendo bênçãos de Deus, você recebendo coisas espirituais e materiais. E todas as bênçãos materiais que você receber de Deus ou que você conquistar, coloque na sua cabeça, o mundo sempre terá aflição. Só que aquelas coisas que você receber de Deus não geram confusão, não geram conflitos. Você tem paz porque você sabe que as coisas que você recebeu veio da vontade de Deus, mas aflições vão existir e você vai passar por elas e você vai vencer o mundo. Você só não pode deixar que essas aflições te sucumbam e finque os seus pés neste mundo natural, porque você não pertence a este mundo. Amém? E aí, se eu começar a entender isso, eu vou começar a entender que quando eu estou renovando a minha mente, eu vou começar a experimentar vontades do Pai. E isso é maravilhoso porque eu vou fazer um processo de descobrimento, ou seja, eu vou descobrir estas vontades. Eu vou descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como eu disse alguns minutos atrás, a vontade de Deus é imutável, ela é boa, perfeita e agradável. Para Deus, no ponto de vista de Deus, eu vou viver toda a minha vida obedecendo uma vontade boa, perfeita e agradável. Essa vontade boa, perfeita e agradável tem um propósito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para me preparar para viver num mundo que não haverá aflição, sofrimento, dores, lamento e as coisas deste mundo. Eu estou nessa terra
passando por aflições, para não me conformar com este mundo, para ter a minha mente preparada, renovada com as coisas de Deus, para entender que a vontade perfeita, agradável e boa de Deus está sendo trabalhada para me levar para um mundo onde não haverá aflições. Olha que coisa linda! Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu escutei isso ontem, pastor Luiz Hermínio, e isso cravou no meu coração. Você só vai entender o que é prosperidade o dia que o seu coração não estiver na riqueza. Amém? Prosperidade de Deus não tem nada a ver com riqueza. Riqueza é mundana, prosperidade é celestial. Não é que nós não acreditamos na prosperidade. Nós acreditamos que o crente deve e é próspero, desde que ele entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque ele não vai ter o seu coração na riqueza, mas ele vai ser próspero porque ele está debaixo de uma vontade de Deus. E as coisas que ele tiver vão estar dentro de uma satisfação pessoal daquilo que Deus tem a capacidade de entregar para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem busca riqueza, ou quem tem muita ganância com riquezas, tem um grande problema. Ele não se satisfaz com aquilo que tem, porque ele acha que aquilo que ele tem não é o suficiente em relação ao outro. Então, quando ele tem um carro, o carro que ele recebe não é o carro que ele quer, porque o outro tem um melhor. A casa que ele tem, ou que Deus entrega para ele, a roupa que ele veste, a maneira como ele se comportem as coisas dele, não são suficientes, porque ele precisa ter coisas melhores do que os outros. Então essa pessoa normalmente vai trabalhar sempre uma vida de insatisfação, porque tudo aquilo que ele recebe não é o suficiente, porque ele vai sempre parametrizar, ele vai sempre criar um paralelo entre o que ele tem com o que os outros têm. Nossa, eu acabei de comprar uma geladeira, uau, não sei quanto, frost free e tal. Aí daqui a pouco eu vou na casa de fulano de tal, ele tem uma geladeira triplex, não sei das quantas, tal. Nossa, eu preciso conquistar aquilo. Escute, esse é o nosso grande problema. A riqueza não é a riqueza produz condições materiais, amém? Para que você tenha mais do que os outros. E a prosperidade não funciona assim. Ela faz com que aquilo que você receba de Deus é o suficiente para ter para você e para oferecer para outras pessoas, amém? Para oferecer para outras pessoas, muitas vezes aquilo que você tem. E até melhor do que aquilo que você possui. E é por isso que o Senhor vai prosperar a sua vida. Por que que o Senhor vai prosperar a sua vida? Porque aquilo que você tem uma semente de gratidão. Amém, irmãos? Então, tem coisas que a gente não entende hoje, né? Como é que eu vou entender o amor se eu sou um homem voltado a paixões? Não se entende amor se você é um homem, uma pessoa que tem tendência a paixões. Não se entende certas coisas pela posse, se entende as coisas pela sua essência. Mas eu não consigo compreender essas coisas se eu for um homem natural. Eu só vou conseguir compreender essas coisas se eu entender qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Porque essa vontade de Deus vai fazer com que entenda o seu propósito. Escute, nós precisamos entender que toda a essência da nossa existência está debaixo de uma palavra chamada propósito. Amém? Você sabe por que você nasceu? Você sabe por que você foi gerado? Você entende o sentido da sua vida? Ou você acha que você simplesmente está aqui como se fosse uma borboleta voando, cheirando, bem te vi, cheirando flores? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe acidente. Você não está nessa terra porque você foi um acidente. Você não nasceu na família que você nasceu porque foi um acidente, uma coincidência. Os teus pais não são teus pais por uma coincidência. Você não é uma pessoa que respira sobre a face da terra sem um propósito. Todos os seres humanos de Deus têm um propósito. Deus tem um propósito em toda a vida humana gerada sobre a face da terra. É por isso que ele coloca razão
mente, pensamento, arbítrio. Deus tem sempre um propósito. O grande problema, ou a grande solução, ou a grande resposta é: eu quero viver. Quais propósitos? Você entende o propósito da sua vida? Você poderia me dizer qual é o propósito da sua vida? Você acha que você consegue entender qual é o propósito real da sua existência? Se você não sabe se amanhã você estará vivo? A minha pergunta para você é: você sabe qual é o sentido, por que Deus colocou você sobre a face dessa terra? E aí eu quero te dizer, Deus tem um propósito. O que nós precisamos começar a mudar na nossa mente, irmãos, é que o propósito real da minha vida não pertence a mim, e sim pertence a Deus. Então eu preciso receber de Deus o entendimento do propósito que Ele tem para a minha vida. Porque quem sabe aonde vai parar esse barco não sou eu. Quem sabe aonde vai terminar esse barco não sou eu. Ah, mas eu quero ter o controle da minha vida. Fique à vontade. O grande problema é que a maior parte das pessoas já tem o controle da sua própria vida. Elas não vivem o propósito de Deus, eu não vivo o propósito de Deus, nós não queremos muitas vezes viver o propósito de Deus, ou quase sempre não queremos obedecer o propósito de Deus. E o que isso vai gerar em mim? Isso vai gerar em mim uma contrariedade no meu relacionamento com Deus. Uma hora eu digo que sirva a Deus, outra hora eu não sirvo a Deus. Uma hora eu estou debaixo do propósito dele, outra hora eu estou fazendo a minha vontade. E aí eu pergunto para você, como Deus vai poder agir na minha e na sua vida se absolutamente nós não entregamos os nossos caminhos de verdade para Ele? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, eu só vou conseguir viver se eu estiver debaixo da sua vontade. Pastor, como é difícil? Eu sei, não é só para você que é difícil. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todos que seguem ao Senhor entender os seus propósitos. Como é que nós fazemos para entender este propósito, Senhor? Meu Deus do céu. Como é que nós vamos viver entendendo o propósito de Deus? Como é que eu vou entender, como é que eu vou viver para entender a vontade plena do Senhor? Nós falamos isso. Primeiro, nós precisamos nos apresentar a Deus com o corpo, alma e espírito, toda a nossa vontade. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito vai estar diante da presença de Deus. E eu vou me apresentar por inteiro. E eu vou fazer para Ele um culto vivo, porque eu quero manter a minha vida espiritual viva com Deus. Eu vou estar separado, eu não vou estar miscigenado com o mundo. Eu vou viver na busca da fé, dedicar, aprender, viver, me relacionar a Deus com fé, que é o meu culto santo, vivo, meu culto vivo, santo e agradável a Deus. E eu não vou me conformar com este mundo, eu vou ser um cara que eu vou me revoltar contra este mundo, eu vou colocar as diretrizes deste mundo fora da minha vida, fora do meu contexto. Eu vou tirar as diretrizes desta vida do meu contexto, eu vou viver uma vida com Deus, e depois disso eu vou renovar a minha mente, buscando as coisas de Deus, me alimentando de Deus, me propondo a viver uma vida com Deus. Aí eu vou começar a ver qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida. E quando eu entender isso, e eu quero dizer para você, como nós já dissemos alguns minutos atrás, se a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, eu só preciso estar debaixo da sua vontade. Porque quando eu entrar debaixo da sua vontade, em obediência e em amor, eu vou experimentar um relacionamento vivo com Deus. Escute, vai chegar um tempo, e ele já está chegando, se já não chegou, em que você vai ver essa geração política desse país e do mundo toda perdida. O mundo está perdido, meu querido irmão. Eles não conseguem mais se achar. As pessoas estão perdidas aí fora, falando a respeito de vírus, de política, de ganância, de economia e de dinheiro. O mundo está começando a entrar numa bolha de confusão. E o mais triste de tudo é que nós, como cristãos, estamos nos permitindo entrar nessa mesma bolha.
querendo discutir política, querendo entrar na bagunça que este mundo está vindo. Ei, se Jesus voltar para você amanhã, aí eu pergunto para você, se Jesus vier buscar a sua igreja, você está com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma, com o seu corpo, com o seu espírito, buscando que vida para você? Ou você está apenas preso nas coisas dessa terra? Escute, estamos vivendo uma grande mentira nesse país. Eu não tenho nada a ver com política, mas eu quero dizer, muita gente falando em Deus e pouca gente vivendo Deus. Muitos políticos se denominando evangélicos protegidos por pastores corruptos, gananciosos, que viveram conquistando todas as suas coisas e todas os seus impérios em cima de uma vida de engano. Não estou dizendo que o povo dessas igrejas, ou não estou falando sobre igrejas, todos serão... Deus não vai escolher placa de igreja para salvar, mas existe uma grande gama de líderes, principalmente protestantes evangélicos, que estão manchando o nome e o sangue de Jesus, se envolvendo com a escória política desse país, de pessoas que sempre estiveram no poder, de um lado ou de outro, e ainda continuam no poder, estão trazendo coisas para trazer uma invasão de sujeira política, de mentalidade política dentro da igreja. A igreja primitiva que começou dividindo a sua comunhão, todos os seus bens, uns com os outros, a igreja que ficava unida, a igreja que era reunida no nome do Senhor, ela começou a cair quando começou a abrir os seus altares, os seus microfones, não era na época os microfones, né? Mas começou a permitir uma ligação com a política da sua época. Uma igreja que começou a trabalhar em seus próprios interesses e começaram a se permitir, começaram a deixar a invasão das coisas desta terra dentro da igreja. A igreja de Jesus sempre foi uma igreja perseguida. A igreja de Jesus sempre foi uma igreja sofrida. A igreja de Jesus sempre foi uma igreja que não procurou holofote. Igreja de porões, igrejas escondidas, cristãos perseguidos. Eu não conheço uma igreja que vive em holofote. Eu não conheço uma igreja que, ao invés de estar sentado em tronos, eu conheço sim a igreja do chicote de Paulo, a igreja perseguida da época primitiva, a igreja dos cristãos que morreram no aerópago, a igreja comida por leões, a igreja da China escondida nos porões contra a política, a igreja da Rússia soviética ou da União Soviética escondida sendo morta, a igreja do Brasil sendo perseguida muitas vezes e apanhando no meio das praças, a igreja americana sofrendo as suas perseguições, a igreja deste mundo inteiro, a igreja verdadeira de Jesus, que prega o evangelho de Jesus, jamais vai subir sobre altares políticos ou palanques políticos, apoiando coisas que são dessa terra. A igreja de Jesus verdadeira tem um compromisso real e fiel com quem vai morar no céu. A igreja de Jesus tem compromisso com o seu Senhor, o noivo da igreja. E eu quero chamar a sua atenção neste último dia, desse último estudo que nós estamos fazendo hoje. Amanhã nós vamos começar outro. Experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para que o Senhor te leve aos céus. Porque Jesus, ele está voltando, ele subiu para os céus. E ele disse, meu querido irmão, que ele um dia iria voltar para buscar a sua igreja. E Jesus está voltando. E ele precisa encontrar a minha vida, ele precisa encontrar a sua vida preparada para subir para o céu. Porque se nós não estivermos atentos, se os nossos olhos não estiverem abertos, se o Senhor Jesus vier tocar a sua igreja e me chamar a sua vida, e se nossos olhos não estiverem abertos, a trombeta será tocada e nós não vamos ouvir o som da trombeta. Aí, meu irmão, não haverá mais esperança para aqueles que não ficarem. E nós precisamos estar vigilantes, porque este mundo está querendo cegar a minha e a sua vida. Está na hora de nos despertarmos e começarmos a deixar as coisas desta terra. Tempo, pessoas verdadeiras, compromissadas com o sangue, com o nome e com o poder do Evangelho, que têm falado e têm professado sobre as grandezas de Deus de forma verdadeira, colocando o Evangelho, colocando a graça de Jesus. E este é o sinal dos últimos tempos, porque aonde a iniquidade abundaria,
pelo esfriamento do amor daqueles que servem a Deus, a graça superabundaria sobre aqueles que estão no pecado. Sabe o que eu quero te dizer, meu querido irmão? Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que por aumentar, por se esfriar o amor, a iniquidade, ó. Aí eu quero dizer para você, a iniquidade não é pecado mundano. A iniquidade é pecado de filhos. A iniquidade é pecado de conhecedores. A iniquidade é pecado do povo de Deus. É por isso que o amor se esfria. Porque a iniquidade estão sobre os nossos altares. A iniquidade está sobre um povo que deveria estar adorando. Está deixando a adoração para viver apenas coisas que não são mais adoração de Deus. A iniquidade está invadindo essa terra porque nós estamos tomando posse dos dons que Deus nos deu. Nós estamos sendo ladrões das coisas que o Senhor nos deu. Nós estamos roubando as bênçãos, as dádivas. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de dons, eu estou falando de graça, eu estou falando de amor, eu estou falando de tempo. Somos uma geração de ladrões das coisas que Deus nos deu. A geração que mais roubou a Deus, ou que mais está roubando a Deus, é a nossa geração. Porque nós conseguimos roubar o tempo que Deus nos dá, o amor que Deus nos dá, os dons. O Senhor não pode entregar dom e talento para ninguém. Porque se Ele entrega dom e talento para alguém, logo que se passa um pequeno período de tempo, essa pessoa já está usando para a sua própria glória, para o seu próprio interesse, para o seu próprio enriquecimento, para a sua própria vazão. Mercenários, gigolos espirituais, pessoas que vivem sobre o altar, que cobram para fazer a pregação do Evangelho, igrejas mercenárias, sobre um tempo onde as coisas não estão vivendo. Mas enquanto isto está esfriando o amor, porque o povo está esfriado por causa do tamanho da iniquidade, pessoas que nunca tiveram contato com o Senhor Jesus, estão buscando salvação em meio a lugares, em meio a supermercados, em meio às praças, estão buscando orações, e isto, irmão, é cumprimento da palavra, e apenas isso vai aumentar, porque eles vão começar a bater nos lugares, na porta da sua casa, pedindo oração para que você ore por ele, porque eles querem se arrepender, porque lá fora o pecado existe, e o pecado é abundante, mas a minha Bíblia diz que aonde a iniquidade esfriou o amor, aonde a abundância de pecado, a Bíblia diz assim, que haverá a abundância da graça de Deus, e essa abundância da graça de Deus é um sinal dos últimos tempos. Jesus quer trabalhar a minha vida e a sua vida para vivermos a vontade plena dele, para entendermos a vontade plena dele, para sermos arautos deste último tempo, atalaia deste último tempo, e Deus quer usar a sua vida para viver este último tempo antes que ele venha buscar a sua igreja. E nós não estamos falando de avivamento, porque avivamento, irmão, sob o ponto de vista desse país, das nossas visões religiosas, é apenas barulho, gritaria, movimento, rodopiar, é apenas um movimento banal, é apenas uma cópia de movimentos banais, cultuações ritualísticas. Mas o movimento precisa gerar uma direção. Não é só gritaria, mas precisa haver mudança, transformação. Precisa haver uma mudança profunda, interna, dentro do nosso coração. Precisa haver desejo de viver e de renunciar às coisas que estão nos afastando de Deus. Não nos conformarmos com este mundo, nos apresentarmos como sacrifício. Sofremos as aflições de Cristo, absorvermos as aflições deste tempo como igreja do Senhor e nos colocarmos como alguém que está aqui apenas de passagem. Este é o verdadeiro avivamento. E aí sim, se você entender este verdadeiro avivamento, ninguém pode proibir você de pular, de rodopiar, de gritar, de sair gritando no meio da rua e das praças. Mas quando você entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando você se tornar uma palavra viva diante da terra, aí você vai entender por que a sombra de Pedro e de Paulo curavam. Por que eles ressuscitavam mortos? Por que eles oravam para coxo e coxos levantavam? Não é porque eles eram poderosos, é porque eles deixaram de viver para si mesmo, para viver a vontade de Deus. Você quer ser usado por Deus? Pastor Sérgio, você quer ser usado por Deus? Se nós quisermos ser usados por Deus,
precisamos parar de roubar ao Senhor em tudo aquilo que nós estamos fazendo e começar, ao invés de tirar daquilo que pertence a Deus, entregar o que é nosso para Ele. Você tem tempo para Deus? Você pode parar um pouco, dedicar-se um pouco mais, parar de querer apenas frequentar a igreja e olhar para as coisas que Deus tem para a sua vida? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa fazer esta palavra germinar no meu e no seu coração. Que a vontade de Deus seja plena na minha vida e na sua. Que nós possamos ser um culto em toda a sua plenitude para Deus. Que possamos começar a vivenciar o avivamento de Deus, não para que os outros vejam, mas para que o Senhor veja em nós uma transformação verdadeira. Para que nós possamos olhar no nosso espelho e olhar no espelho, olhar para nós mesmos, lá dentro de nós, o espelho espiritual da nossa vida, dizer assim para nós mesmos, o Espírito testificar em mim, eu estou buscando a vontade de Deus. Não sou perfeito, mas estou buscando a perfeita vontade de Deus. Não sou bom, mas estou buscando a boa vontade de Deus. Não sou agradável, mas estou buscando a agradável vontade de Deus. E aí eu estarei vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça essa palavra germinar no teu coração e que você possa produzir frutos em nome do Senhor Jesus, frutos espirituais. Eu quero orar com você. Deus eterno, Pai, eu apresento, Pai querido, neste momento, as nossas vidas diante de Ti através das ministrações desta palavra. Que essas palavras sejam, Pai querido Senhor, germinadas em nosso coração pelo Teu Espírito Santo. Que ela produza, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Pai querido Senhor, ó eterno Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os frutos espirituais que precisam verdadeiramente gerados. Que possamos ser árvores frondosas, ó Pai, cheias, ó Pai querido Senhor, de frutos espirituais para, Senhor, temos algo, Senhor, para entregar, ó Pai querido, para aqueles que estão, Senhor, necessitados. Pai querido, trabalha no nosso meio, no nosso coração, nas nossas vidas. Enche o nosso espírito, Senhor, de força, de vigor e de glória. Manifesta sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, a Tua graça. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Pai querido Senhor, porque, Pai, nós precisamos estar, ó Pai, livres do mal. Nós precisamos, Senhor, estar cheios da Tua presença. Nós precisamos, ó Pai querido Senhor, meu Deus maravilhoso, da Tua graça. Invade o coração dos Teus filhos, Senhor, derramando sobre eles Senhor, a Tua unção, a Tua graça, a Tua vida, Senhor, meu Deus maravilhoso, sobre cada um. Em meio às nossas aflições, Senhor, nos ajude a vencer. Em meio às nossas aflições, nos ajude, Senhor, meu Deus maravilhoso, a vencer este mundo. Deus, guarda as nossas vidas, as nossas mentes, as nossas estruturas, Senhor, para que, Senhor, meu Deus, possamos, ó Pai querido, entender a Tua perfeita, a Tua agradável e a Tua vontade, Senhor, a Tua boa vontade sobre as nossas vidas. Trabalha nos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus maravilhoso, ó Pai, a vencermos, Senhor, nestes tempos difíceis. Deus maravilhoso, que a Tua glória nos acompanhe, Senhor, onde quer que nós estejamos. Oh, aleluia, Senhor, visita cada um, Senhor, dos Teus filhos sobre esta terra. Olha, Senhor, meu Deus maravilhoso, ó Pai querido, dissipa as trevas sobre esta nação. Enche, Senhor, meu Deus maravilhoso, ó Pai querido, os Teus filhos, Pai querido, com um sentido de despertamento real, vivo e espiritual para as nossas vidas, Senhor, Pai eterno Senhor de glória, de poder, Senhor, meu Deus maravilhoso e de verdade. Aleluia, 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 aleluia e aleluias. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor, e nós Te agradecemos, ó Pai, por estas palavras, Senhor, que o Senhor nos deu durante estes dias. Que o Senhor possa continuar falando conosco e derramando a Tua bênção. Abençoa os Teus filhos, a casa dos Teus filhos, a família dos Teus filhos, o dia, Pai querido, dos Teus filhos, Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém? Amanhã estaremos de volta aqui falando sobre um outro tema. Terminamos